Os 9 alimentos altos em proteína e baratos para o idoso. Se você tem mais de 60 anos, o seu corpo pode estar derretendo por dentro. E o mais assustador é que isso acontece sem dor, sem aviso e diante de um prato aparentemente normal. O que está destruindo seus músculos, seus ossos e sua vitalidade pode ser justamente aquilo que está faltando na sua alimentação: proteína. Muita gente fala sobre açúcar, gordura, pressão alta, mas quase ninguém alerta sobre o perigo silencioso da sarcopenia, a perda progressiva de massa muscular que começa por volta dos 50 anos. E ela não escolhe quem tem saúde, quem faz caminhada ou quem se sente bem. É invisível no início, mas pode mudar completamente o rumo da sua vida. Você já reparou que ficou mais difícil subir escadas, que carregar sacolas ou abrir potes exige mais esforço do que antes? Talvez pense que isso é da idade. Mas e se eu te dissesse que isso pode ser revertido? Que existem 9 alimentos simples, baratos e ricos em proteína que podem reconstruir sua força e proteger seu corpo do colapso? Não é exagero. O que você vai descobrir a seguir pode ser a diferença entre depender dos outros ou manter a sua liberdade. Por isso, me responde aqui nos comentários. Você sente que tem menos força do que antes? Escreve assim: minha saúde é prioridade. E diz também de que cidade você está falando. Gosto de ver de onde estão assistindo. Como diz a palavra em Provérbios, o prudente enxerga o mal e se esconde, mas o tolo segue adiante e sofre as consequências. Agora que você já abriu os olhos para o problema, é hora de entender o que está realmente acontecendo dentro do seu corpo. A grande verdade: o que a falta de proteína está fazendo com o seu corpo. Pouca gente sabe disso, mas a partir dos 50 anos, o corpo começa a perder músculo, mesmo se você estiver comendo bem e se sentindo saudável. Essa perda acontece de forma lenta e silenciosa, mas seus efeitos são profundos. A musculatura deixa de sustentar o corpo com firmeza, os ossos ficam mais vulneráveis, o metabolismo desacelera e a energia simplesmente desaparece. Atendi um senhor de 67 anos que chegou ao consultório se queixando de fraqueza constante. Caminhava pouco, sentia dor nas pernas e havia deixado de fazer tarefas simples, como cortar o próprio alimento ou subir no ônibus sem ajuda. O curioso é que ele se alimentava bem, segundo ele. Mas quando analisamos sua rotina, ficou claro: quase não havia fontes de proteína em suas refeições. Muita farinha, muito pão, arroz e doces. E quase nenhuma proteína de verdade. A proteína é o material de construção do corpo. Sem ela, sua pele afina, seus músculos murcham, sua imunidade cai, sua cicatrização falha. Internamente, é como tentar levantar uma casa com vigas de papel. Parece que está de pé, mas no primeiro impacto tudo desmorona. Essa deficiência abre portas para um efeito dominó. A pessoa sente menos força, se movimenta menos, perde ainda mais músculo, começa a ter dores, adquire medo de cair e então para de sair de casa. Não demora muito para que isso vire tristeza, isolamento e dependência total. E tudo começou por um detalhe tão pequeno que ninguém havia notado. O mais cruel é que essa condição é reversível. Com as escolhas certas, o corpo começa a responder. A energia volta, a dor diminui, o apetite melhora e a vida ganha outro ritmo. Não é milagre, é biologia. E a primeira decisão é ajustar o que está no prato. Porque em muitos casos não é o tempo que envelhece. É a nutrição errada que nos enfraquece antes da hora. Os 9 alimentos altos em proteína e baratos. A boa notícia é que fortalecer o corpo não exige alimentos caros ou difíceis de encontrar. Pelo contrário, com escolhas simples e acessíveis, é possível recuperar força, disposição e proteger a sua independência. O primeiro da lista é o ovo, inteiro, com a gema. Não desperdice a parte mais rica. Um único ovo tem cerca de 6 gramas de proteína de alta qualidade, além de vitaminas do complexo B,
colina e nutrientes essenciais para a visão e o cérebro. Fácil de preparar, barato e poderoso. 1 a 2 por dia em preparações simples já fazem diferença. Em seguida vem o peito de frango, magro, versátil e cheio de proteína. Diferente das carnes gordas, ele entrega proteína limpa, que ajuda na reconstrução muscular sem sobrecarregar o coração. Cozido, grelhado, desfiado. Não precisa de muito tempero nem de óleo em excesso. O segredo está na constância. Colocar no prato várias vezes na semana. Um pedaço pequeno, do tamanho da palma da mão, já ajuda o corpo a reagir. Logo depois, temos a sardinha em lata. Muita gente torce o nariz por causa do cheiro ou do óleo. Mas se soubessem o que tem ali dentro, tratariam como ouro. Rica em proteína, em ômega 3, em cálcio e vitamina D, a sardinha combate a inflamação, fortalece ossos e protege as articulações. Pode ser usada em patês, misturada ao arroz ou ao feijão, em saladas ou refogada. É uma das melhores opções para quem busca resultados com pouco dinheiro. E falando em combinação poderosa, o próximo item é o feijão com arroz. Juntos, eles formam uma proteína vegetal completa. Uma porção desse prato típico brasileiro pode fornecer a energia e os aminoácidos necessários para manter o corpo funcionando bem, e ainda entregam fibras, ferro, zinco e energia estável. São alimentos do dia a dia que, preparados com sabedoria, sustentam o corpo e a mente. Esses 4 primeiros alimentos são apenas o começo. Combinados de forma inteligente, eles conseguem frear o enfraquecimento e criar as bases para uma vida mais ativa, protegida e independente. E o mais importante, estão ao alcance da maioria das pessoas. Basta entender seu valor e dar a eles o espaço que merecem no seu prato. O perigo do excesso de carboidrato na velhice. Enquanto muitos idosos ainda tentam se alimentar do jeito antigo, com muito pão branco, bolacha, macarrão e farinhas refinadas, o corpo vai acumulando um preço alto. Esse excesso de carboidratos simples, consumidos ao longo do dia, eleva os níveis de açúcar no sangue, aumenta a gordura abdominal e acelera a perda muscular. Atendi uma mulher de 62 anos que se alimentava basicamente de café com pão pela manhã, biscoitos à tarde e arroz em grande quantidade no jantar. Pouca proteína, quase nenhuma fibra. O resultado? Queixas de cansaço constante, inchaço nas pernas, pressão oscilando e exames cada vez piores. Ela acreditava que estava comendo bem, porque não exagerava nas quantidades. Mas a verdade é que o desequilíbrio estava no tipo de alimento. Com o passar dos anos, o corpo perde a eficiência de usar a glicose como combustível. Isso significa que o que antes era apenas um lanchinho com farinha, agora vira um gatilho para a inflamação, o ganho de peso e a fraqueza generalizada. O açúcar e os carboidratos de rápida absorção dominam o prato, mas não sustentam. Alimentam o vício, não a saúde. É preciso inverter essa lógica. Reduzir os refinados e dar mais espaço às proteínas, legumes, raízes e gorduras boas. Isso não significa cortar o arroz, mas sim equilibrar. E quando essa mudança acontece, o corpo agradece. A energia se estabiliza, a mente clareia, a vontade de viver retorna. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio escolhe com discernimento o caminho que conduz à vida, enquanto o tolo insiste em repetir os erros do passado. A mudança começa pela mesa, e é ela que vai sustentar ou sabotar os seus próximos anos. Escolher bem é escolher viver com mais dignidade. Na continuidade dessa jornada alimentar, chegamos a um alimento muitas vezes subestimado, o amendoim. Torrado, sem sal, em pequenas porções, ele oferece proteína de qualidade e gordura boa. É um aliado para quem precisa de energia sem exageros. Além disso, ajuda a manter a saciedade, evitando aqueles ataques de fome entre as refeições. Um punhado por dia, na medida certa, pode fazer parte de um plano alimentar nutritivo e inteligente. Outro alimento acessível e funcional
é o iogurte natural. Rico em proteína, cálcio e probióticos, ele fortalece os músculos, melhora o intestino e protege os ossos. Preferir as versões sem açúcar é essencial. Muitos idosos que atendi se surpreenderam ao trocar sobremesas por iogurte com frutas picadas. Em pouco tempo, sentiram melhora na digestão, menos inchaço abdominal e mais disposição. É um detalhe simples que transforma o dia. Seguimos com uma opção vegetal valiosa, o tofu ou a soja orgânica. Apesar do preconceito de alguns, esse alimento carrega proteínas completas e compostos que auxiliam no equilíbrio hormonal. Para as mulheres após a menopausa, por exemplo, a soja pode ajudar a reduzir os desconfortos e oferecer proteção óssea. É possível incluir o tofu refogado com temperos caseiros ou até desfiado, como substituto da carne em preparações leves. O oitavo alimento é o leite em pó ou leite desnatado. Presente em muitas casas, mas pouco valorizado como fonte de proteína, ele pode ser uma excelente alternativa para quem não consegue consumir laticínios frescos diariamente. Rico em cálcio e fácil de preparar, funciona bem em vitaminas, purês e até como base para receitas caseiras. Quando incluído com equilíbrio, contribui para a manutenção da massa magra e da saúde óssea. Por fim, o alimento mais poderoso dessa lista: o fígado, seja de boi ou de frango. Além de sua alta concentração de proteína, ele oferece ferro, vitamina A, B12 e outros nutrientes fundamentais para idosos. É um verdadeiro remédio natural para quem sofre de cansaço, anemia, unhas quebradiças e perda de apetite. Basta um pedaço bem preparado por semana para notar diferença na energia e na cor da pele. Muitos evitam pelo sabor, mas um bom tempero muda tudo. Esses alimentos formam um escudo contra o enfraquecimento. Quando distribuídos com equilíbrio ao longo da semana, eles restauram não só o corpo, mas também a autoestima. Porque não é sobre comer mais, é sobre comer melhor. E isso está, sim, ao alcance de todos. A dica que ninguém conta: como absorver melhor a proteína. Depois dos 60. Muitos acreditam que basta colocar proteína no prato para colher todos os benefícios, mas o corpo do idoso funciona com outras regras. Após os 60 anos, o organismo já não absorve os nutrientes da mesma forma, e a maneira como a proteína é distribuída ao longo do dia pode fazer toda a diferença entre fortalecer ou apenas manter. No consultório, atendi uma senhora de 69 anos que seguia à risca o que considerava uma boa alimentação. Comia carne no almoço, tomava leite pela manhã, mas sentia fraqueza constante. Analisando sua rotina, percebemos que ela concentrava toda a proteína em apenas uma refeição. O café da manhã era apenas com bolacha e o jantar leve demais. O corpo dela, com o passar dos anos, já não conseguia mais armazenar tudo de uma só vez. A solução foi simples: dividir a proteína entre as 3 principais refeições. A ciência mostra que idosos se beneficiam muito mais quando a ingestão de proteína é fracionada ao longo do dia. Um pouco no café, um pouco no almoço, um pouco no jantar. E isso não exige nenhum cardápio complicado. Um ovo pela manhã, um pedaço de frango ao meio-dia, um iogurte à noite, pequenas porções, todos os dias. O resultado é perceptível em semanas. A musculatura responde, a energia melhora e até o sono fica mais reparador. Quando o corpo recebe o que precisa, ele agradece com vigor. E para tornar essa mudança ainda mais prática, você pode acessar o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele mostra como preparar, combinar e variar esses alimentos de forma inteligente e saborosa. O link está logo abaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado, porque não basta saber o que comer, é preciso aprender como colocar isso na rotina, sem complicação e com resultados reais. O que acontece se você ignorar essa mensagem? Ignorar a fraqueza do corpo, adiar mudanças simples na alimentação e se acostumar com a ideia de que é da idade, tem um preço. E não é só físico, é emocional, é social, é familiar.
Já acompanhei pacientes que começaram com pequenas quedas, dores nas articulações e cansaço. Com o tempo, deixaram de caminhar no bairro, pararam de visitar parentes, perderam a confiança em si mesmos. A cada mês, mais dependência, mais medo, mais silêncio. Um senhor que atendi dizia que sua maior dor não era no joelho, mas na alma. Sentia-se um peso dentro da própria casa. E tudo começou com a fraqueza nas pernas, que foi ignorada. A sarcopenia avançou, a mobilidade caiu, a tristeza tomou conta. A comida, que poderia ter sido aliada, foi deixada em segundo plano. E o prato cheio de pão, bolacha e refrigerante cobrou a conta. A realidade é dura, mas precisa ser dita. A perda de força leva à perda de liberdade. E ninguém quer depender dos outros para tomar banho, levantar da cama ou sair na rua. Esse caminho é solitário e muitas vezes irreversível. A boa notícia é que ele pode ser evitado. Ainda há tempo. E enquanto há tempo, há escolha. Como dizia Sócrates, o homem morre quando desiste de lutar pela própria força. Fortalecer o corpo é um ato de coragem e também de amor. Amor próprio, amor pela vida, amor por aqueles que ainda precisam da sua presença forte e ativa. Escolher comer melhor não é sobre estética ou dieta. É sobre manter-se de pé quando o mundo parece querer empurrar para o chão. É sobre ter voz, movimento, presença. E isso começa pelo prato. É possível envelhecer com vitalidade. E isso começa pela escolha de hoje. Não espere o próximo exame, a próxima queda, a próxima dor para tomar uma atitude. Decida agora. Reforce sua base, cuide dos seus músculos, proteja sua autonomia. Porque não existe dor maior do que se ver preso ao próprio corpo quando a alma ainda quer viver. E se você deseja ajuda prática para colocar isso na sua rotina, o nosso guia de receitas para não ficar doente está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Ele foi pensado para você, que quer se alimentar com inteligência, simplicidade e sabor. Não se trata de receita milagrosa, mas de orientações claras para quem quer viver mais e melhor. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Às vezes, um conteúdo assim chega na hora certa e salva uma vida. Comenta aqui embaixo se algo te tocou neste vídeo. Escreva: "Minha saúde é prioridade" e me diga de onde você está assistindo. É um prazer ler cada comentário. Como diz a palavra em Provérbios, com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se firma. O seu corpo é sua casa. Cuide bem dele, porque ainda há muito a ser vivido. E viver bem é, antes de tudo, uma escolha diária.